Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje estarei inaugurando um novo quadro aqui no canal, nesse vídeo, nesse momento, 5 histórias. Serão 5 histórias de um determinado personagem e para começar esse quadro, será um personagem que eu considero muito especial. É o meu segundo personagem super-herói favorito depois do Batman, o Demolidor. 5 histórias do Demolidor. Bom pessoal, na verdade já tem um tempinho que eu quero fazer esses vídeos, inaugurar esse quadro 5 histórias de um determinado personagem. E para começar, como já mencionei, será sobre o meu segundo personagem favorito desse mundo super heróico, podemos assim dizer, e é o Demolidor. Eu gosto muito do personagem porque é um personagem que não tem superpoderes, né, sei lá, como Superman, entre outros. Na verdade, ele tem algumas características que podemos chamar de superpoderes, né? Mas eu confesso para vocês que esse vídeo eu vou roubar um pouquinho, porque não serão 5 histórias, serão um pouquinho mais aqui, umas 6, 7 mais ou menos, pelo que eu tô contando aqui. E por quê? Porque eu tô colocando o nome de 5 histórias? Porque o quadro será sobre 5 histórias. O Batman também acredito que será um pouquinho mais de 5 histórias, entre outras. Enfim, galera, eu quero colocar alguns quadrinhos aqui porque não consegui deixar de fora dessa lista de 5 quadrinhos. Mas chega de blá 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 e vamos mostrar os quadrinhos, porque é o tema desse vídeo. E para começar, Demolidor, a queda de Murdock. Na verdade, depois do Cavaleiro das Trevas do Batman, a queda de Murdock é minha segunda história favorita desse mundo super heróico. Bom, nessa história, Karen Page é uma ex-namorada do Matt Murdock. Ela acaba entregando a identidade do Demolidor para um capanga do rei do crime por alguns picos de cocaína. Ela está totalmente viciada nas drogas. O que acontece? Sabendo a identidade do Demolidor, o rei do crime pode acabar com a vida dele facilmente, sei lá, pegá-lo desprevenido no seu trabalho. Mas ele decide fazer ao contrário. O que ele quer fazer é destruir a vida do Demolidor por completo, ou seja, ele acaba abalando totalmente a vida do Matt Murdock psicologicamente. Ele perde seu emprego, ele perde a sua licença de advogado, ele não tem onde morar, ele literalmente cai na lama. Esta HQ é uma história um pouco mais madura, uma história mais adulta. Se você gosta de histórias de super-heróis com temas assim um pouco mais sérios, Demolidor, a queda de Murdock é uma boa pedida. Outra história que eu acho muito foda do personagem é Demolidor do Frank Miller e Klaus Johnson. Se você não conhece a história, na verdade Demolidor estava numa fase muito ruim, estava prestes de ser cancelado, então o Frank Miller, que era um autor muito jovem, acabou assumindo o roteiro das histórias do Demolidor e deu uma reformulada no personagem. Então nós temos aqui vários embates, né, contra o Rei do Crime, o Mercenário, o surgimento da Elektra. Então são histórias assim bem interessantes do personagem e são várias histórias, na verdade, né? A editora Panini lançou aqui no Brasil em 3 edições. Bom, em mãos aqui eu tenho as 3 edições que foram lançadas pela editora Panini, que engloba todas as histórias do Frank Miller e Klaus Johnson à frente do personagem. É boa? Muito boa, recomendo. Se você ler essas histórias e curtir um pouco a personagem Elektra, a editora Panini lançou aqui no Brasil também Elektra Assassina, que tem um roteiro do Frank Miller, porém a arte é do Bill Sienkiewicz. É uma arte maravilhosa, uma aquarela, mas esses encadernados eu acho que está esgotado. Talvez você ache aí num sebo, ou torcer para a editora Panini relançar um dia. Outras histórias muito boas do personagem são as histórias de origem do Demolidor. Infelizmente tem um encadernado em capa dura que foi lançado aqui no Brasil pela própria editora Panini, mas essa edição está esgotado, e quando você acha por um preço altíssimo nos Mercenários Livres, os grupos de venda, ou até mesmo na própria Comics Bookshop, que é considerada a maior loja de quadrinhos do Brasil. Mas há um tempinho atrás, já tem alguns anos na verdade, a editora Panini lançou aqui no Brasil a coleção Paladinos Marvel, que ao completar 4 edições vem nessa caixa linda aqui. Tem várias histórias de origem de alguns personagens e tem a primeira história do Demolidor pelo Stan Lee. E cara, é uma edição que na época custava R$ 25,90, eu acho que dá pra você encontrar com uma certa facilidade, eu acho, não tenho muita certeza. E cara, tem várias histórias aqui, desde a primeira e outras histórias curtas, né, do personagem, mas são bem interessantes, desde o uniforme amarelo do Demolidor e por aí vai. Mas se você for um pouco mais radical e não querer ler essas histórias mais antigas do personagem e quiser ler uma história de origem mais moderna, eu acho que tem duas. É Demolidor, O Homem Sem Medo, que foi publicado aqui no Brasil pela Salvat e também pela própria editora Panini, um encadernado mais luxuoso, bem parecido com a queda de Murdock. Mas esse encadernado eu não tenho. Eu tenho esta aqui, né, que foi publicado pela Salvat. É uma história de origem pelas mãos do gênio Frank Miller. É bem interessante porque aqui é um pouco diferente das histórias clássicas do Demolidor, né? Então nós teremos a introdução de alguns outros personagens. É bem parecido com a série. E aqui também nesse encadernado tem a primeira história de origem pelas mãos do Stan Lee.
é praticamente a mesma história que tem no Paladinos Marvel. Então se você quiser ler a história de origem do Demolidor, talvez essa história aqui, esse encadernado, seja mais interessante do que propriamente a que eu mostrei pra vocês. Uma das histórias mais interessantes de origem do personagem do Demolidor, na minha opinião, é esta aqui, Demolidor Amarelo. Porém, eu não recomendo para vocês essa edição, porque ela está cheia de erros de português, erros de diagramação, balões fora de quadro. Cara, essa edição aqui tá uma bela de uma cagada, apesar de ser um ótimo quadrinho, mas se vocês tiverem a oportunidade de comprar a edição antiga ou a edição importada, eu acho mais interessante do que essa. Demolidor Amarelo, ela vem na mesma linha dos quadrinhos, por exemplo, do Homem-Aranha Azul, Hulk Cinza, Capitão América Branco. É um romance que na verdade acaba sendo introduzida a origem do personagem, vários elementos assim clássicos das histórias do Demolidor. Cara, é muito legal. Então se vocês tiverem a oportunidade de ler esse quadrinho aqui, vocês irão conhecer um pouco mais a personalidade do Matt Murdock, o lado romântico dele e também a origem dele desde a morte do seu pai. Cara, demais esse material. Demolidor sempre foi considerado um personagem bastante sombrio, violento em muitas vezes, porém o Mark Waid, ele assumiu os roteiros do personagem alguns anos atrás e trouxe novas histórias do personagem, e foi até vencedor do prêmio Eisner, melhor série, melhor escritor. Eu tenho essa edição autografada aqui pelo autor quando ele veio no Brasil, está aqui no plástico, então está bem conservado. O que acontece aqui é que ele muda um pouco a característica do personagem, são histórias mais leves, ele não está tão violento assim em alguns momentos. Então se você quer ver um outro lado do personagem, recomendo muito para vocês essas histórias do Demolidor, que vem saindo pela editora Panini, atualmente está aí na edição 20 e poucas aí, mas é um grande quadrinho. E por último, porém não menos importante, nós temos o Demolidor, o Diabo da Guarda, que é uma história bem interessante, tem os roteiros aqui do Kevin Smith e a arte do Joe Quesada. Eu curto muito a arte do Joe Quesada. É uma história um pouco mais séria, digamos assim. Temos um embate contra o mercenário, participação do amigão da vizinhança, que é o Homem-Aranha, enfim. É uma história que eu acho que vale a pena ser lido também. Bom pessoal, é isso, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo mostrando 5 histórias, que na verdade não foram 5, foram mais histórias do Demolidor, mas me dê um crédito aí porque o Demolidor é um ótimo personagem, tem muitas histórias boas e é muito difícil você selecionar 5 histórias, sendo que existem muito mais histórias boas, né? Pessoal, aguarda que teremos mais vídeos com 5 histórias, Batman, Superman, cara, entre outros personagens, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Thor, cara, tem muitos personagens aí que eu acho que é importante e vale a pena abordar 5 histórias que eu acho interessantes e talvez possa ser de algum interesse para vocês. Curte, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe de comentar, a sua participação é muito importante para o crescimento do canal. O canal vem crescendo a cada dia, muitas pessoas comentando, eu tento responder a todos os inscritos aqui do canal e é isso aí. Até o próximo vídeo, um abraço, fui!